A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite. Mais uma quarta-feira que a gente está aqui, tem a oportunidade de continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor, aprendendo com as palavras de Jesus, ditas ali no Sermão do Monte, palavras ditas há tanto tempo, mas que continuam sendo tão poderosas, revolucionárias, continuam nos desafiando, que eu e você possamos aproveitar mais essa aula. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno e vamos juntos continuar aprendendo a respeito das palavras de Jesus. Graça e paz, amados. Nós estamos estudando nas quartas-feiras o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus Cristo, como nós temos falado. E nesses nossos estudos nós já vimos que o Sermão do Monte é dividido em 7 partes ou 7 quadros, que é a palavra que eu mais prefiro, 7 quadros ou 7 seções, tanto faz. De professor para professor você vai ver a palavra diferente, né? Mas o que importa é que são 7 divisões no Sermão do Monte. Nós já vimos aqui as 2 primeiras divisões. A primeira divisão do Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, do 3 ao 12, que tem as bem-aventuranças. E essa primeira divisão nós chamamos do caráter do cristão. Ele trata de como deve ser o caráter do cristão. É a primeira divisão. A segunda divisão, que nós já vimos também, do versículo 13 ao versículo 16, que trata da influência do cristão. Usando metáforas, Jesus vai explicar para o povo dele que eles são o sal da terra e a luz do mundo. E por isso eles devem influenciar. Por isso que o quadro trata da influência do cristão. Desculpe. Vai influenciar este mundo, as pessoas deste mundo, a humanidade. E é por isso que o Sermão do Monte é a contracultura cristã. O mundo é assim. As pessoas sem Cristo são assim. Não importa onde estejam, não importa a nação, não importa a religião que elas sigam, não importa a filosofia que elas acreditam, elas são assim, as pessoas que não têm Cristo, as pessoas deste mundo. Mas vocês que são de Cristo são diferentes. Então o seu caráter é assim, ao contrário do caráter do mundo, e a sua influência também é diferente. Numa época em que nós vivemos de tantos influencers na mídia, na internet, na televisão, tanta gente sendo considerada influencer, os cristãos têm que ser a maior influência, porque é a influência do bem, é a influência de Deus. E como influenciadores que vocês devem ser, vocês têm que ser sal dessa terra e luz deste mundo. Então ele trata da influência do cristão. Agora, nós iniciamos a terceira parte do Sermão do Monte. Pregação passada, o estudo passado, nós tratamos da terceira parte do Sermão do Monte. E na terceira parte do Sermão do Monte, ele vai tratar não mais do caráter e não mais da influência. Ele vai tratar da justiça do cristão. Então, na terceira parte do Sermão do Monte, ele vai tratar da justiça do cristão. E na pregação passada, no estudo passado, nós falamos de Jesus Cristo em relação à lei. Que Jesus não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Então ele inicia a terceira parte do Sermão do Monte, a justiça do cristão. E ele começa dizendo: eu não vim revogar a lei. Não, a lei continua valendo. A lei é santa, a lei é boa. O que eu vim fazer aqui foi cumprir a lei de Deus. E lembre-se do que eu falei, que ele está falando para a nação que tinha os maiores homens de Deus, os maiores santos, aqueles que receberam inclusive a revelação de Deus. E ele está dizendo que nenhum deles cumpriu a lei de Deus, nenhum, que Jesus é que vai cumprir. E nós ficamos sabendo, à luz da Bíblia, que de fato nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei de Deus plenamente, nenhum. Só Cristo cumpriu a lei de Deus, e é por isso que precisamos de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso representante, o nosso substituto, o nosso sacrifício, aquele
que obedeceu completamente à lei de Deus. E uma vez que Jesus morreu naquela cruz, cumprindo a lei de Deus em nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus, satisfazendo as exigências da lei de Deus, satisfazendo, repito, esta justiça de Deus, por Cristo e em Cristo nós podemos ser agora justificados, porque o que eu devia, a minha pena, o meu pecado, o meu castigo, Jesus pagou no meu lugar. Uma vez que Ele pagou, eu estou isento de pagar. Então Jesus trata disso em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 20, quando ele inicia a terceira parte do Sermão do Monte, a justiça do cristão. Eu falei também na pregação passada que eu considero essa parte a mais importante, porque também é uma das mais difíceis, mas essa sessão é importantíssima para a vida cristã. Por quê, meus irmãos? Porque existe uma tensão, sempre houve e sempre haverá uma tensão entre o amor e a justiça, entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Alguns teólogos chegam até a pregar que há uma contradição, que é um absurdo, entre o amor de Deus e a justiça de Deus. E nessas épocas em que pastores e religiosos estão dizendo que nós temos que atualizar a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia com outros olhos, com os olhos do século XXI, que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia é um livro escrito numa cultura de 3, 4, 5 mil anos atrás, que não fala para essa cultura moderna de hoje, ou pós-moderna de hoje. Esse estudo é importantíssimo mesmo, porque essa tensão entre amor e justiça que eu estou falando, que sempre houve, neste momento voltou-se de novo a discutir à tona. Parece que a justiça de Deus é contrária ao amor de Deus, é uma contradição. Não. Deus não pode, segundo esses teólogos liberais, esses religiosos, parece que Deus não pode punir uma pessoa ou castigar uma pessoa, porque isso é incoerente com o seu amor. Mas é justamente isso que a Bíblia ensina. Porque Ele ama, Ele disciplina. Porque Ele ama, Ele corrige. Porque Ele ama, Ele castiga, para que a pessoa não siga um caminho de morte, para que a pessoa se arrependa. Mas no âmago dessa discussão, o que está implícito? A tensão entre amor e justiça. E como diz o pedagogo lá, o japonês, quem ama castiga, quem ama disciplina. Quem ama disciplina, que é o que a Bíblia ensina. Muito bem, então esta sessão é importantíssimo porque trata dessa luta que nós chamamos de teodiceia. Aliás, existe uma matéria no seminário só para tratar disso. A justiça de Deus, a teodiceia. E o tema mais predominante é essa questão, essa tensão entre o amor de Deus e a justiça de Deus. É coerente, é incoerente? É correto ou não é correto? E é claro que se for ver a Bíblia, é claro que é correto. Toda pessoa que ama, ela obrigatoriamente tem que ser justa com quem ama. Tem que querer o bem de quem ama. Toda pessoa que ama, ela tem que fazer o possível para que aquela pessoa siga o caminho correto, o caminho do bem, o caminho da vida. E para isso, ele pode usar métodos como disciplina, como castigo, para que a pessoa encontre o caminho da vida e o caminho da eternidade, que é o que Deus faz. Mas existe essa tensão entre o amor e a justiça de Deus, não em nós crentes, não em nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é infalível, que a palavra de Deus é perfeita, como diz a própria Bíblia. Não. Nesses teólogos liberais, que voltou a estar na moda recentemente. Essas pessoas defendem a chamada filosofia da nova moralidade. É uma nova moralidade.
é a escola daqueles que não mais sob a lei, né? A filosofia da nova moralidade, eles são aquelas pessoas que pregam, nós não estamos mais debaixo da lei. E como eu preguei na aula passada, se você perdeu, assista a aula passada, em que eu mostrei aqui rapidamente que a lei de Deus, Jesus não aboliu a lei de Deus, não só, ele cumpriu e até expandiu a compreensão da própria lei. Não que a lei estivesse incompleta, não que a lei estivesse caduca, não, a interpretação estava errada. E Jesus veio, não só deu a interpretação correta, mas como cumpriu a lei de Deus em toda a sua máxima, que é o que acontece hoje, de novo, com esses teólogos liberais. Eles acham que a lei de Deus está muito exagerada. Eles acham que Deus está exigindo muito, que Deus está pedindo demais. Quer ver um exemplo, rapidamente? Desses filósofos da nova moralidade, desses filósofos de não mais sob a lei. Você lembra quando começou a pregação de que não se pode disciplinar a criança? Lembra? E começou na psicologia, começou na pedagogia, começou na mídia, que a mídia sempre abraça o que é paganismo. E que aí mostravam crianças sendo espancadas, e crianças com problemas psicológicos por causa do castigo dos pais ou do açoite dos pais. E acusava o cristianismo, a cultura judaica cristã, que criou esses princípios, que criou essa ideia e que os pais disciplinavam seus filhos, e os filhos ficavam com problemas psicológicos. E as crianças ficavam... E sempre passava exemplos de crianças espancadas, como sendo o cristianismo, a herança judaica cristã, responsável por aquilo. Aí você vai procurar na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia você encontra Deus, ou Jesus Cristo, ou o apóstolo, ou os profetas ensinando o pai a espancar filho. Não. Na Bíblia você encontra de Gênesis a Apocalipse, Deus ensinando o pai a amar seus filhos, a cuidar dos seus filhos. De Gênesis a Apocalipse, do primeiro livro da Bíblia até o último. E você encontra nessa mesma Bíblia a Bíblia dizendo para os filhos honrarem a seus pais. Está até nos 10 mandamentos da lei de Deus, você sabe disso. Mas para a mídia e para a nova psicologia, psicopedagogia, pedagogia, assistência social, passava a ideia de que não se pode disciplinar a criança, porque isso é uma herança judaica cristã que está trazendo problema para as crianças. Aí o que aconteceu? Chegaram até a criar leis, proibindo um pai de disciplinar seu filho. Não pode disciplinar seu filho. No Brasil tem até a lei da palmada, que dá cadeia para um pai que por acaso deu uma palmada no seu filho. Certo? Agora, rapidamente, vai lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Provérbios 22, 6. Vamos lá. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine o caminho de Deus à criança, o caminho que deve andar. Ensine o seu filho a fazer as coisas certas, corretas, de acordo com esta palavra. E quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 15. Olha só o que diz. O pecado, a estultícia, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. As crianças, segundo a Bíblia, as crianças já nascem pecadoras, com a semente do pecado, a estultícia, o pecado, a iniquidade. Se você não disciplinar, se você não ensinar, ela vai se perder, porque o pecado vai tomando conta dela, porque o mal não tem limite. O limite do mal é a morte, é a destruição. Mas a vara da disciplina vai afastar a criança da maldade, do pecado, da estultícia. Provérbios 23, 13.
diz assim: não retire da criança a disciplina, não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É isso que a Bíblia ensina. Olha, seu filho está rebelde, seu filho está teimando, seu filho está fazendo coisa errada, discipline. Pegue uma varinha e discipline. Nunca ensinou a espancar, nunca ensinou a bater na cabeça da criança, no rosto, nos olhos, não. Pega uma varinha, como minha mãe fazia comigo, bate na perninha dele e olha, se fizer isso, você vai apanhar. Quando for disciplinar a criança, olha, por que? Pergunta para ela ainda, por que minha mãe fazia comigo? Por que é que você vai apanhar? Por que é que você vai ser disciplinado? Por quê? Porque eu falei para você não fazer isso, você foi e fez, e isso é errado, isso é pecado. Por que você fez isso? Porque eu lhe amo, porque eu não quero que você faça coisa errada, vai ser disciplinado. Era assim que eu fui. Eu já contei muitas vezes na igreja que eu fui assaltante. Quem não me conhece, acha que me vê assim como pastor Helder, não sabe da minha história, mas eu já fui assaltante. Já contei isso na igreja, já dei esse testemunho na igreja. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu roubei um brinquedo da minha prima. Roubei. Só que eu fui pego em flagrante. E minha mãe mandou eu abrir a mão, estava com a mão escondida com o brinquedo, minha mãe mandou abrir a mão. Lembro como se fosse hoje. Lembro perfeitamente a cena. Isso em 1970. 1970, e está aqui gravado na minha cabeça até agora. Quando eu abri a mão, eu estava com o brinquedo da minha prima, eu joguei o brinquedo no riacho. Eu estava passando assim um riacho com água, porque eu joguei o brinquedo fora. Com raiva, porque tinha sido pego em flagrante. Minha mãe pegou o meu dedo e torceu. Quebrou meu dedo, minha mãe. Quebrou. Até hoje é quebrado meu dedo. E quebrou meu dedo foi minha mãe, em 1970, porque eu roubei um brinquedo da minha prima. Bendito dia em que minha mãe pegou meu dedo e torceu e quebrou. Glória a Deus por esse dedozinho quebrado. Apontando, mostrando assim para mim, isso aqui foi o meu pecado. Não foi o ódio da minha mãe. Não foi a falta de amor da minha mãe. Não foi a falta de sabedoria da minha mãe. Não. Foi o amor da minha mãe, foi a sabedoria da minha mãe, foi o cuidado da minha mãe comigo. Porque minha carreira de ladrão durou 15 minutos. Nunca mais eu roubei nada de ninguém. Nunca mais eu roubei nada de ninguém. Perdi o gosto por roubar. Depois que esse dedo ficou quebrado muito tempo. Isso em 1970 no interior do Ceará, numa vila desse tamanho, não tinha jeito não. Era só amarrar aqui, passar uma pomada e esperar ficar bom com o tempo. Doía, mas doeu. Glória a Deus que minha mãe fez isso comigo. Porque ela fez o que a Bíblia diz. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aqui estou eu hoje, servindo a Jesus Cristo, sem ser ladrão, sem estar numa prisão, sem ter gastado minha vida em penitenciária, talvez até já tenha sido morto. Por quê? Porque minha mãe fez o que a palavra de Deus ensina. Então estou dando aqui algum exemplo para você da justiça e do amor de Deus e que nós devemos imitar. Não existe essa tensão entre o amor e a justiça. Não há uma contradição como os teólogos liberais querem pregar. É uma nova moralidade. Aqueles que não estão mais sob a lei foi abolida da vida cristã. Não, como eu disse na pregação passada, Jesus cumpriu a lei por nós. E depois que Ele cumpre a lei, nos devolve agora para vivermos a lei da melhor maneira possível na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa contradição que eles pregam entre amor e a justiça de Deus é o que tem feito voltar, nessas últimas semanas, esses temas, como nós temos vistos aí na mídia. Temos que amar as pessoas homossexuais, temos que amar as pessoas prostitutas, temos que amar as pessoas drogadas. Mas amar para eles é amar sem pregar contra o pecado, sem denunciar o pecado, sem defender a justiça,
é aceitar a pessoa atolada do pecado e jamais dizer para ela que aquilo está errado. Isso não é amor, meu irmão. Amor é você receber estas pessoas prostitutas como Cristo recebeu, homossexuais, que eu creio que não teve nenhum, pelo menos não há nenhum relato na Bíblia de pessoas com esses problemas, porque Israel dificilmente tinha esse problema. Mas receber os homossexuais, receber a pessoa que é prostituta, receber a pessoa que é drogada, receber a pessoa que tem qualquer que seja o problema moral ou sexual, ou qualquer que seja o problema, sem concordar com o pecado, denunciando o pecado. O que pecador precisa é que seus pecados sejam denunciados e não afagados, como estão pregando aí. E não aceitar os pecados como se fosse uma coisa normal, mudando a palavra de Deus. É a chamada nova moralidade, os filósofos da nova moralidade, a filosofia da nova moralidade, os teólogos não mais sob a lei. Não, meus irmãos. O homem é pecador. E a melhor maneira e a única maneira de salvar o homem dos seus pecados é mostrando para ele o quanto o pecado é terrível diante de Deus e o quanto o pecado os levará ao inferno. E só com arrependimento, mudança de mente, mudança de comportamento e se voltar para Cristo em graça, recebendo o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, para caminhar na direção contrária ao pecado, na direção direta para Deus, só assim. Então o Sermão do Monte trata dessa tensão, essa parte do Sermão do Monte trata dessa tensão entre o amor e a justiça de Deus. Jesus, ele já tinha declarado que a grandeza do reino de Deus se media pela conformidade com os ensinamentos morais da lei e dos profetas. E que até mesmo entrar no reino de Deus era impossível ser uma justiça maior. Foi isso que eu falei na pregação passada. Mas olha, a lei e os profetas estão todos corretos. A interpretação que vocês estão dando está errada. Porque a justiça do cristão era ainda mais do que vocês estão dizendo. E é esta justiça que importa que o cristão tenha, e é essa justiça que é impossível o cristão cumprir, mas Cristo cumpre no lugar do cristão. Mas se é impossível para o cristão cumprir, é possível para ele cumprir em Cristo Jesus. E mais do que isso, não só cumprir, como proclamar essa justiça a este mundo. Por quê? Porque vocês são o sal da terra e luz deste mundo. É essa a justiça de Deus. Impossível do homem cumprir, possível em Cristo Jesus e que tem que ser proclamado. O apóstolo Paulo, ele resumiu essa tensão entre lei e graça, entre o cristianismo e o Antigo Testamento, entre a lei do Antigo Testamento e Jesus Cristo. Ele resumiu este ensino em 4 pontos, que eu não vou detalhar agora, vou só falar, mas 4 pontos. O primeiro ponto está em Romanos 10, 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Eu vou tentar ser um pouquinho rápido, porque esse estudo realmente não é tão simples assim. Essa questão de lei e graça, essa tensão entre lei e o Novo Testamento, realmente criou-se tantas heresias, tantas ideias erradas, que realmente gasta um tempo para você explicar com calma. Nesse momento eu vou apenas mostrar para você os 4 pontos em que o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, resume a lei em relação a Cristo. Romanos 10, 4 diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Não no sentido de anular, como alguns interpretam aqui. Não, como nós já vimos, o próprio Jesus quis dizer não. Como nós vimos na pregação passada. Na pregação passada, no Sermão do Monte, Jesus falou que eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então não é o fim. É o fim no sentido de que Jesus cumpriu,
mas não o fim no sentido de existência da lei ou de valor da lei, de jeito nenhum. Tanto é que na mesma passagem de Mateus 5:17, Sermão do Monte, a primeira parte ele fala dele, eu vim cumprir. Mas na segunda parte ele fala para os cristãos. Versículo 20, Mateus 5, versículo 20, por exemplo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. No versículo 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu fico admirado com esses teólogos liberais, com pastores que chegam no púlpito e pregam o fim da lei. Se no próprio versículo que eu estou lendo para vocês, no próprio Jesus Cristo, no Sermão do Monte, capítulo 5, de 17 a 20, que foi a pregação passada, que eu espero que você tenha assistido, na primeira parte ele diz, eu vim cumprir. Como Paulo está dizendo, ele é o fim da lei, porque ele cumpriu a lei. Mas não é o fim no sentido que não há mais lei. Não é o fim no sentido que a lei deixou de existir ou de valer. Não. No mesmo sermão, no versículo 19, no versículo 20, na mesma passagem ele diz, agora faça isso, cumpra, observe a lei, ensine. E mais, não ensine e não observe a lei como os escribas faziam, como eu ensinei na pregação passada. Para o escriba, adultério era só o ato. Não sei se era crime de adultério se você fosse pego no ato do adultério. Desculpe, roubar é se você praticasse o ato. Jesus disse de jeito nenhum. Só em você pensar, desejar, você já adulterou. Só em você desejar, você já roubou. Só em você odiar, você já matou. A nossa justiça é muito mais do que essa que eles estão ensinando aqui os escribas. E eu vim cumprir essa lei, essa justiça aí que eu vim cumprir, do pensamento, dos propósitos do coração. E você, cristão, que eu cumpri no seu lugar, viva essa lei, observe essa lei, ensine essa lei. Então ele não aboliu a lei, não é o fim da lei para nós cristãos, não. A lei é muito mais do que os escribas e fariseus ensinavam, muito mais exigente. Jesus a cumpriu e nós, em Cristo, temos agora que observar e cumpri-la o melhor que puder. É isso que ele ensinou na pregação passada. É isso que Paulo está ensinando. Porque o próprio Paulo, ele ensina essas 4 verdades acerca da lei. Cristo é o fim da lei. Mas lembre-se que eu falei na pregação passada, o verbo plerose. Plerose significa encher. Eu vim cumprir enchendo, expandindo a lei. A segunda coisa que o apóstolo Paulo ensina é que a obediência da lei deve continuar. Romanos 8,14, aqui mesmo em Romanos, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele continua falando sobre o Espírito, eu não vou ler tudo por causa do tempo, ele continua falando sobre o Espírito Santo, e ele chega a dizer para você, ele chega a dizer o seguinte, meu irmão, se você é de Deus, se tem o Espírito Santo de Deus, viva, seja guiado pela palavra de Deus, obedeça esses mandamentos de Deus. Então não é que não há lei, existe uma lei muito maior agora, uma lei que foi expandida para nós vivermos. Se antes, na cabeça dos escribas e fariseus, roubar era só o ato, agora o desejo de ter aquilo que nasceu já é errado. E como é que eu vou fazer para não desejar? Pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então o apóstolo Paulo, a obediência à lei continuava. Ele mesmo dizia que ele era testemunha da lei de Deus. Então veja as 4 coisas que Paulo entendia sobre a lei. Cristo é o fim da lei. A obediência à lei devia continuar, agora no poder do Espírito Santo. E todos deveriam testemunhar a lei. Isso está escrito aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui a passagem para você. Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, o testemunho que nós temos que dar agora não é da lei, daquela lei que diz não matarás. Isso era pecado se você matasse. Não. O testemunho que nós temos que dar agora é não matarás, no sentido de você sequer odiar uma pessoa, desejar a morte de uma pessoa. É essa lei que nós temos que testemunhar agora. Não a lei que as pessoas entendiam, só o ato. Não, é o pensamento. Por isso que foi gravado na nossa mente e no nosso coração. Vou gravar na sua mente e no seu coração a nova lei. Esta lei, Paulo está dizendo que nós somos testemunhas. E foi esta lei que os profetas de Jesus Cristo testemunharam. A lei que já nasce no pensamento, no propósito do coração. Então, como o apóstolo Paulo, Cristo é o fim da lei, a obediência da lei continua, agora no poder do Espírito Santo. O testemunho desta lei que nós estamos vendo de Jesus Cristo deve continuar na vida do cristão, e a continuação desta lei irá até a eternidade. Ele vai dizer isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 22 e 23. Atos dos Apóstolos 26, 22 e 23. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho. Em outras palavras, a lei continua. Eu alcancei a graça de Deus, fui alcançado, eu alcancei o socorro de Deus. E por ter alcançado o socorro de Deus, eu continuo até o dia de hoje dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas de Moisés disseram haver de acontecer. E por aí vai. Essa é a ideia do apóstolo Paulo em relação à lei. Era bom que esses teólogos liberais, esses religiosos liberais, estudassem um pouco a Bíblia e vissem o que é que Deus ensina. Cristo é o fim da lei, no sentido que ele cumpriu, enchendo, alargando a compreensão da lei. A obediência à lei continua no poder do Espírito Santo. Nós cristãos temos que dar testemunho da lei, desta lei que Cristo explicou, ampliou. Nós estamos vendo no Sermão do Monte, e essa lei continua até a eternidade. Então, a lei, o amor de Deus, a justiça e o amor de Deus não estão em discrepância, não estão em contradição. Jesus nunca disse tal coisa, nem nunca o fez, em nenhum lugar da Bíblia isso se encontra. Essas novas ideias da psicologia, da educação familiar, da pedagogia, esses teólogos liberais, não é que a palavra de Deus tem que ser reinterpretada. Eles é que precisam interpretar a palavra de Deus corretamente, como diz, como está na Bíblia. Então Jesus, voltando para o Sermão do Monte, ele vai agora, e aqui eu vou correr um pouquinho, ele vai agora exemplificar esta justiça que excede a dos escribas e fariseus em 6 exemplos. Nestes 6 exemplos, esses exemplos vão conter 2 elementos. O princípio que ele acabou de propor. Qual é o princípio que ele acabou de propor? Que Cristo cumpriu a lei, mas que os cristãos agora em Cristo devem continuar cumprindo essa lei o máximo que puder. Esses são os 2 elementos. Esse é o primeiro elemento. E o outro elemento é que cada exemplo que ele vai dar da justiça, cada exemplo, ele diz assim, existe o que nós chamamos de antítese. Olha, foi dito isso para vocês, mas eu digo isso. Então, nos 6 exemplos que ele vai dar aqui, da justiça do cristão, que excede a dos escribas e fariseus, que excede a do Mário Bergoglio, o chamado Papa Francisco, que excede a do Dr. Ed René Kivitz,
que excede a dos teólogos liberais. Esta nova lei, estes 6 exemplos que ele vai dar, contém esses 2 elementos. Quais são os 2 elementos? O princípio que ele acabou de colocar no início. Qual é o princípio? Eu cumpri. Vocês agora em Cristo Jesus cumpram o melhor que puder. E cumpram nesse nível que eu estou ensinando, não dos escribas e fariseus, nesse nível. Esse é o primeiro princípio. E o outro elemento que ele vai usar? Disseram isso para vocês. Eu digo isso, essa antítese, em que ele vai encher, vai encher a lei de Deus e dizendo, é esta lei, esta que eu estou ensinando, que é a verdadeira lei de Deus, que não é invenção minha. Já está no Antigo Testamento, como eu tenho dito. Os escribas é que interpretaram errado, os fariseus interpretaram errado. A lei que eu estou cumprindo já estava revelada no Antigo Testamento. É a mesma do Antigo Testamento. É a mesma que Deus deu a Moisés. A interpretação humana é que falhou. Essa é a verdadeira interpretação. Que, repito, Francisco Mário Bergoglio não entende, ou não quer entender, e esses teólogos liberais não entendem. Aí ele vai dar então 6 exemplos. Mas esses 6 exemplos é suficiente para você entender toda a lei do Antigo Testamento. Então ele vai mostrar os exemplos. Ele mostra o mandamento e a interpretação correta e combate as interpretações erradas e a deturpação da palavra de Deus, que é o que nós temos que fazer hoje, irmãos, contra a teologia liberal, contra esse liberalismo teológico que está aí. O que está errado? A palavra de Deus? É a palavra de Deus que está caduca, que tem que ser... Não! A interpretação está errada e Jesus vai mostrar qual é a correta, vai combater, Jesus vai combater as interpretações erradas e a deturpação da palavra dele, ele combate como nós cristãos temos que combater. Você quer ver um exemplo rapidamente do que eu estou dizendo? Levítico 19, 18, antes de continuar. Levítico 19, 18. Olha só, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está aqui a lei do Antigo Testamento, certo? Levítico 19, 18. A lei. Vai aqui no Sermão do Monte. Vai ali na Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu te pergunto, era isso que a Bíblia tinha ensinado? Ama o teu próximo e odeia o teu inimigo? Foi isso que o cristianismo ensinou, que os profetas ensinaram? Que a lei de Moisés, em Levítico 19, 18, dizia isso? Não. Acrescentaram, deturparam, interpretaram errado. É por isso que por escriba e fariseu, matar o inimigo, simplesmente porque é inimigo, é correto. E não é isso que se prega hoje? Se for do meu lado, se for do meu partido, se for da minha ideologia, tudo bem. Se não concordar com minha ideologia, se não concordar com meu partido, se não concordar com minhas ideias, fazer até futebol com a cabeça do presidente, porque é contra as ideias de algumas pessoas. Até futebol com a cabeça do presidente estão fazendo hoje no Brasil e no mundo. Então, não é a palavra de Deus que tem que ser atualizada. São essas mentes que têm que ser santificadas. Os fariseus, eles foram para o legalismo. Mas hoje os teólogos liberais vão para o outro extremo, que é o anarquismo, que é o antinomismo. Se os fariseus erraram em relação à lei indo para o legalismo, hoje os liberais erram indo para o extremo oposto, o antinomismo, o anarquismo. Jesus não está dizendo
Mas você veja que já havia a deturpação. O que está dizendo? Vou visto o que foi dito. Mas Deus não falou isso. Então ele vai corrigir nestes 6 exemplos que ele vai dar a verdadeira interpretação da lei. Se você voltar para Mateus capítulo 5, os 6 exemplos que ele vai usar para tratar da justiça do cristão, ele vai tratar do homicídio, do adultério, do juramento, da vingança, do amor ao próximo. Ele vai tratar nesses 6 exemplos. E ao tratar esses exemplos, veja como está errada a interpretação. Então ele vai, a partir daqui, ensinar como é a interpretação correta, sendo que esses 6 exemplos são modelo para todo o restante da lei, sobre a justiça do cristão. Desses 6 exemplos, 4 são mandamentos. 3 no negativo: não faça isso, não faça isso, a questão do homicídio: não matarás, não adulterarás, não dirás falso juramento. E 1 no positivo: o amor ao próximo. Então, desses 6 exemplos, 4 são mandamentos. 3 no negativo e 1 no positivo: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e ama o teu próximo a ti mesmo. E as outras 2 são permissões, que é o divórcio e a vingança. O divórcio e a vingança são permitidos em certas circunstâncias, que vamos explicar aqui. Nunca foram ordenados. Havia determinadas circunstâncias, certas condições e limites definidos para que houvesse o divórcio e a vingança. Que na realidade nem seria vingança, seria justiça, já que vingança na nossa língua portuguesa é uma coisa ruim. E a palavra na língua grega seria praticamente uma só. Vingança e justiça muitas vezes são sinônimos na Bíblia. E de fato, muitas não seria vingança, seria justiça. Por exemplo, vamos pegar o exemplo daquele famoso estuprador de crianças dos Estados Unidos, o Kate. Esqueci o nome dele, mas é famoso o caso dele, que foi descoberto mais de 40 corpos de crianças enterradas na casa dele, que ele matava, estuprava as crianças, tudo menino, né? Estuprava, matava e enterrava na casa dele. Quando abriram a casa dele, tinha mais de 40 corpos e ele foi condenado à pena de morte. Eu esqueci o nome dele, é bem famoso esse caso, virou até filme, Kate. Aí o Estado se vingou dele? As famílias se vingaram dele? Não. O que aconteceu foi uma justiça. Um monstro daquele, um lunático daquele. Então vamos pegar aqui estes 6 exemplos que Jesus Cristo vai dar. Vou ficar hoje apenas com o primeiro exemplo. Mateus capítulo 5, do 21 ao 26. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o advogado não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o primeiro exemplo é do homicídio, que seria não matarás. Pertence ao 6º mandamento, Êxodo 20, 13, que diz exatamente isso: não matarás. O significado, meus irmãos, preste atenção, isso aqui é importantíssimo. O significado da palavra hebraica não é não matarás. O significado da palavra hebraica é não assassinarás ou
não cometerás homicídio. Há uma diferença entre assassinar e matar. Há uma diferença entre cometer homicídio e matar. Matar nem sempre é errado. Cometer homicídio sempre é errado. Mas qual é a diferença? O motivo, a motivação. Se esse monstro que matou essas crianças, o Gate, se um jovem tentando se defender dele matasse o Gate, ele teria quebrado o mandamento de Deus, não matarás? Não. Porque ele estava matando em legítima defesa para salvar sua vida. Gate é que o estava assassinando. É Gate que estaria quebrando a lei de Deus. Deus disse, não assassine. E ele, como era um pedófilo, estuprador, estuprava as crianças, fazia sexo oral, obrigava as crianças a fazer sexo oral dele, depois matava as crianças. Isso é assassinar. Mas se o jovem, a criança, conseguisse se livrar dele e matá-lo de alguma maneira, a criança não teria cometido o pecado. Porque esse não matarás aí não seria para sim para Gate. Então, o significado não é não assassinar. O significado é não cometerás homicídio. Se você for lá em Êxodo 21, 14, 16, Deus autoriza você matar em legítima defesa. Você defender a sua vida. Vou até ler essa passagem aqui para você. Êxodo, capítulo 21, versículo 14 e 16. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. Portanto, Deus não está dizendo que matar em qualquer circunstância é pecado. Não. O que está proibindo é não assassinar, não cometer homicídio. Jesus amplia essa lei aqui. Ouvisto o que foi dito, eu, porém, vos digo, se alguém, sem motivo, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, já o matou no coração, já é homicida. Veja, clérose, ele enche, ele amplia a lei, e é essa lei que nós cristãos temos que cumprir, e é essa lei que nós temos que pregar, é essa lei que nós temos que testemunhar até o dia da consumação. Cuidar da minha mente e do meu coração, para que eu não odeie alguém a ponto de querer que ele morra. Porque se eu fizer isso, pela lei de Cristo, pela lei de Deus, já revelada no Antigo Testamento, Deus me vê como um homicida. Lembre-se que nem toda ira é pecado. Tiago 1,19, ele fala, Efésios 4,26, irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E Tiago, capítulo 1,19, deixa claro que a ira em si não é pecado. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Seja tardio para se irar, não que a ira seja pecado. Deus se ira e Deus não peca. Jesus se ira e não se peca, não peca, porque nem toda ira é pecado. O que nós temos que ter cuidado é com o motivo pelo qual nós nos iramos. Muito bem. Até a ira justa deve ser tardia em aparecer e rápida em desaparecer. É isso que a Bíblia fala. A ira em si não é pecado, porque Deus se ira e Deus não peca. Mas, mesmo sendo uma ira justa, tem que ser como Deus, tem que ser como Jesus. Tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Mas ele falou aqui que se alguém chamar seu irmão de tolo, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar
tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que é isso? Rapidamente, meus irmãos, para encerrar. Nós estamos vendo que a lei de Jesus ampliou a lei, explicando ela melhor e cumprindo. Essa lei não vai passar, nós temos que continuar cumprindo essa lei da melhor maneira possível, sabendo que é impossível cumpri-la 100%. Cristo cumpriu por nós. Agora essa lei, além de ser ampliada, ela tem que ser cuidada não mais no código, no papel, mas na minha mente, no meu coração. Ela tem que viver na minha mente, no meu coração. E aqui ele cita 2 exemplos. Se alguém chamar alguém de tolo. As palavras que Jesus usa aqui são 2 palavras aramaicas, raká e moré. O que está dizendo é o seguinte, que na época dele, as pessoas faziam insulto a outra pessoa, humilhava outra pessoa, era um verdadeiro ataque psicológico, chamando a pessoa de raká. Raká é um insulto à cabeça do homem, ou à inteligência da pessoa. É aquela pessoa que chama por uma criança, débil mental, doido, perturbado, burro. E tem pais e mães que fazem isso com suas crianças, o que é um absurdo. Mas era uma pessoa que vivia sendo humilhada por todas as outras pessoas, talvez por alguma deficiência pequena, ou mesmo que não tivesse nenhuma deficiência mental, a pessoa era humilhada com o insulto de raká. E Cristo está dizendo, não faça isso. Você não pode chamar uma pessoa de insultar, porque essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que ela tenha alguma deficiência mental, essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus e ainda pode chegar até o reino de Deus, porque até os loucos encontrarão o caminho. Então ele está proibindo que o povo de Deus insulte uma pessoa com a ideia de que ele é louco, débil mental, perturbado, com palavras pejorativas, com ataque psicológico, porque aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Então, raká é um insulto à cabeça do homem. O homem é a cabeça da raça, é a criação de Deus. E tolo, que aparece na minha versão, na língua grega, na língua aramaica, é moré. Moré geralmente era traduzido como rebelde, apóstata, renegado. Enquanto que raká está ligado à cabeça, moré está ligado ao coração. Enquanto raká fala da razão, moré fala da emoção. E é por isso que os mais antigos, não os mais novos, os mais antigos, a gente era ensinado a nunca rir de ninguém doido. Lá no Ceará eu me lembro muito disso. Nunca debochar de ninguém doido. Por quê? Porque é pecado. Minha mãe estava isso para a gente lá no Ceará. Olha, nunca ria de ninguém que seja doido. Ou a gente que tenha alguma fraqueza. Baseado nisso aqui. Que foi o que Cristo ensinou. Não faça isso, porque eles são ainda a imagem e semelhança de Deus. A ira e o insulto é passível de julgamento, não neste mundo, mas diante de Deus. A ira e o insulto, debochar da pessoa, denegrir a pessoa, falar mal da pessoa, desprezar a pessoa, destruir a reputação da pessoa. Hoje no Brasil é moda fazer isso, né? A mídia está aí fazendo isso o tempo todo. Ninguém paga por isso nos tribunais humanos. Aliás, no Brasil não se paga por mais nada, né? Nos tribunais humanos. Mas para ter um tribunal em que isso vai ser cobrado. Mateus 12:36. Mateus 12:36. Diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Conclusão, meus irmãos. Jesus está falando da justiça do cristão, que excede muito a justiça dos homens, dos escribas e fariseus e dos homens de uma maneira geral. A nossa justiça, a justiça de Cristo, excede em muito a justiça dos homens. Essa justiça é a mesma que os profetas pregaram. Os homens é que entendem errado, entenderam e continuam entendendo errado. Jesus, plerose, ele encheu
explicando exatamente o que é essa lei que os profetas pregaram. Mais do que encher, ele cumpriu essa lei. Nós cristãos devemos viver esta lei de Cristo, não a dos homens, essa lei de Cristo, que ele encheu, que ele largou o máximo que pudermos viver. Mesmo sabendo que é impossível, nós temos que viver o máximo, porque ela continua. E vai ser prestado contas naquele tribunal. O tribunal de Cristo vai cobrar esta lei. Nós devemos testemunhar esta lei, a lei de Cristo. Nem o legalismo dos fariseus, e nem o anarquismo e o antinomismo dos teólogos liberais da modernidade. Nem um extremo nem o outro. Esse aqui. Nem exigindo demais, nem exigindo de menos. Por que temos que fazer isso? Porque Cristo cumpriu em nosso lugar. E porque na consumação, no tribunal de Cristo, Mateus 12:36, cada palavra, não é nem ato, viu? Cada palavra que você proferir, cada insulto, cada desejo maligno vai ser cobrado naquele dia, naquele tribunal. Graças a Deus que em Cristo, por Cristo, com Cristo, estamos justificados. Mas aqueles que estarão naquele tribunal sem Cristo receberão uma pena eterna. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus por mais essa aula, que nós possamos continuar colocando em prática nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no modo como nós pensamos e agimos, aquilo que nós temos aprendido através da palavra do Senhor. Eu quero te incentivar a continuar participando da nossa programação semanal e também continuar frequentando as nossas celebrações presenciais no domingo pela manhã, na sexta-feira à noite, a reunião de oração, que nós possamos continuar sendo igreja nesse tempo, que nós possamos continuar vivendo as palavras de Jesus nesse tempo. Que Deus abençoe a sua noite de quarta-feira, que Ele continue guardando a sua vida e a sua casa. Uma boa noite e Deus abençoe. Thank you.